Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 28. E vamos ler até o versículo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Todo o texto é maravilhoso, mas vamos ler apenas 4 versículos e depois você pode ler na tua casa. Graças a Deus. Deuteronômio 28 diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Amém? Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Veja só, irmãos, eu falo muito aqui para vocês a respeito disso que eu vou pregar hoje, mas eu acho que eu nunca tinha explicado declaradamente, né? Eu apenas falo, eu comento, mas eu não tinha explicado diretamente sobre esse assunto. Então hoje vamos entender um pouquinho melhor. Vocês sabem que eu vivo pregando aqui, vivo falando para vocês que nós não devemos correr atrás de bênçãos. Que nós não devemos buscar apenas as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, mas que nós devemos buscar o Senhor, que é dono de todas as bênçãos. Né? Então vamos entender um pouquinho melhor isso hoje. Como nós lemos aqui, eu quero te chamar a atenção para o versículo 2 que nós lemos, que diz o seguinte: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então o que eu quero te ensinar é: as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Como assim, pastora? Veja bem, vocês sabem que eu sou totalmente contra a teologia da prosperidade. Vivo falando isso aqui. E você pode dizer, pastora, me explique melhor o que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma doutrina que existe dentro das igrejas evangélicas e que ensina que quem tem fé em Deus terá muitas riquezas e sucesso material em tudo. Ensina também que uma pessoa que sofre, que fica doente, que passa por dificuldade, de repente uma dificuldade financeira, uma dificuldade na família, na área, sei lá, do trabalho. Então eles dizem que as pessoas que passam por isso não estão sendo abençoadas por Deus, que falta fé e que não é a vontade de Deus que a pessoa sofra. Mas veja só, toda a história, todas as histórias que existem na Bíblia, eu quero que você me entenda o seguinte: é claro que o Senhor concede bênçãos e vitórias para nós, mas Ele não nos prometeu um mar de rosas. Eu vivo falando isso para vocês aqui, você já sabe disso, né? Por quê?
Porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldades. E todas as histórias da Bíblia, então, você vê que os personagens aqui, eles sofreram, eles passaram por dificuldades. Ah, então Deus é mau, Deus tem prazer em ver a pessoa sofrer? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque mesmo passando por toda a dificuldade que é, podemos dizer assim, uma prova para nós, sabermos se nós realmente queremos servir a Deus ou não, em todas essas dificuldades, Deus concede vitória no final. Amém? Vamos ver um pouquinho da história de José. José era o filho mais amado do seu pai Jacó, entre os 13 filhos, né, que Jacó tinha, 12 e mais Benjamim. Então, José, mesmo sendo o mais amado do seu pai, ele passou por tantos problemas e tantas dificuldades. Ele foi vendido pelos próprios irmãos que antes queriam matá-lo e daí decidiram vendê-lo. Ele foi escravo na casa de Potifar. Depois ele foi perseguido pela mulher de Potifar, então, que estava tentando ele, né? E ele fugia dela porque ele não queria pecar contra o seu Deus, o Senhor. E isso levou ele então para a prisão. E lá ele ficou preso, inocente. Ele não devia aquilo que estavam acusando ele. Então, só de falar da história de José aqui, eu não preciso nem citar os outros, mas tem Gideão, tem Moisés. Vocês conhecem a história de todos já, praticamente. E todos tiveram dificuldades. Todos sofreram. Mas no final Deus sempre deu vitória. Como assim? José saiu da prisão para ser o segundo maior do Egito. Ele foi governador do Egito. Então Deus dá a vitória no final. Mas tem pessoas então que acham, né, quem prega essa teologia da prosperidade, que eu sou contra e sou criticada muitas vezes por isso, porque a mensagem que eu prego é de salvação, de arrependimento, de conversão, de entregar a vida para o Senhor. Essa mensagem não é popular, então essa mensagem não que eu queira, mas só para você entender, não recebe aplausos. Já uma mensagem que o pregador chega em cima do altar e começa a gritar, dizendo, você vai ficar rico, você vai ter o que você deseja. Essa, vocês sabem disso, vocês estão vendo isso. Então veja só, essa teologia da prosperidade ensina também que quanto mais dinheiro você ofertar na igreja, mais rico você vai ficar. Que bobagem, que mentira. Isso é coisa de mercenários, de falsos pastores, de falsos mestres. Tá, pastora, mas então se eu não posso acreditar na teologia da prosperidade, em quem eu vou acreditar? No Senhor Jesus. A pessoa mais maravilhosa e mais perfeita que existe. E Ele em nenhum momento Ele nos orienta que nós vamos ficar ricos vindo para a igreja. Nunca. Jesus não morreu na cruz para nos deixar ricos ou milionários. Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Então nós precisamos da salvação. Porque somos todos pecadores. Eu sou pecadora, você é pecador. E sem Jesus nós estamos condenados ao inferno. Então nós precisamos do Senhor. Então não é dinheiro, não são bens materiais, não é fama, não é sucesso na vida que vai nos aproximar de Deus. Quem vai nos aproximar de Deus é Jesus. Ele morreu para nos aproximar novamente do Pai, porque nós estávamos separados pelo nosso pecado. E a nossa disponibilidade de querer se aproximar do Senhor. Então veja só,
Mas pastora, se você não prega a teologia da prosperidade, como que eu faço então? Como que eu preciso agir? Porque eu preciso ter as coisas. Eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso ter um transporte, um carro, uma moto, sei lá o quê, né? Eu preciso ter uma casa para eu morar, eu preciso ter um trabalho para ganhar meu dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Todos nós precisamos disso. Só que tem um detalhe. O Senhor sabe que todos nós precisamos disso. Ele já sabe. Então Ele vai dar. Aonde que você quer chegar com isso, pastora? Eu quero que você entenda o seguinte. Você não deve correr atrás de riqueza, atrás de bênçãos financeiras, atrás de bênção de saúde, atrás... pastora, mas eu não quero ficar doente. Claro, ninguém quer. Eu também não quero. Mas o que eu estou dizendo é, tem gente que frequenta, que enche as igrejas, e eu não estou falando aqui da nossa especificamente, irmãos, eu estou falando das igrejas no mundo, porque tem muito disso. Muitas igrejas estão lotadas, mas daquelas pessoas que estão lá, quantas são salvas? Quantas estão ali que saem da sua casa para ir lá porque querem se aproximar de Deus e não apenas porque dizem assim, eu vou na igreja porque eu preciso pagar uma conta. Então eu ouvi o fulano de tal dizendo que se eu for para a igreja eu vou ficar rico, então eu vou ficar rico. Não é isso. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos um coração disposto a obedecê-lo, a buscá-lo. Então, em vez de as pessoas buscarem, esse aqui é um segredo muito grande, irmãos, que a Bíblia nos revela e que a maioria das pessoas não entende. E estão perdendo a bênção daí por causa disso. Como assim? Aquela pessoa que busca a Deus, que busca agradar a Deus, que quer conhecer melhor a Deus, essa vai ter todas essas bênçãos que ele está buscando, muitas vezes, só por bens materiais. Então, quando nós, e eu repito isso aqui várias vezes, e tenho falado isso muito aqui, que quando você sair da tua casa para vir na igreja, não pense assim, eu vou lá agora porque daí Deus tem que me obedecer. Desculpe, me abençoar. Não, saia da tua casa e diga assim, eu vou lá para louvar a Deus. Quando você tem esse pensamento, quando você tem esse coração disposto a obedecer a Deus, louvar a Deus, buscar o seu nome, engrandecer o seu nome, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, todas essas coisas que você precisa, que é comer, vestir, ter uma casa para morar, ter um trabalho para se sustentar, cuidar da tua saúde, tudo isso vai vir para você, sem você precisar buscar, sem você precisar correr. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque tem muitas pessoas que quando sabem assim, estão frequentando uma igreja, amém, graças a Deus, estão ali. Mas de repente chega na cidade um anúncio, em tal lugar vai ter um pastor falando, revelando, profetizando, declarando tal bênção, vá lá para você receber uma bênção financeira. Aí aquelas pessoas que não estão no propósito verdadeiro de Deus, que é adorar a Deus, e não apenas buscar as suas bênçãos, essas pessoas vão correndo atrás. Por quê? Porque não estão servindo a Deus, estão querendo apenas as coisas boas que Deus pode dar. Então, o que nós temos que entender o segredo é o seguinte, se eu quero todas essas bênçãos para mim, eu não posso correr atrás delas. Eu tenho que correr atrás de conhecer Deus. Eu tenho que querer conhecer a Deus. Eu tenho que conhecer e servir melhor a Deus. E daí todas essas bênçãos virão, eu não preciso correr. É o que o versículo 2 diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Quem que alcança? É porque tem alguém correndo, o outro está correndo atrás, alcança, não é? Então veja só, as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você se você servir a Ele de coração. Amém?
Quando nós servimos a Deus com aquela vontade de dizer, eu posso não ter nada, eu posso não ter 10 centavos no bolso, mas mesmo assim eu vou louvar a Deus. Quando você tem esse pensamento, quando você tem esse propósito na tua vida, você vai receber, você não precisa nem pedir. Porque você está glorificando a Deus e não querendo fazer uma moeda de troca com Deus. Ah, se eu for na igreja, Deus tem que me abençoar. Não é assim que funciona. Então pense nesse detalhe. Quando nós servimos a Deus de coração, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o que é ouvir? Ouvir não é apenas escutar. Escutar é uma coisa. Ouvir é dar atenção. Então, quando nós ouvimos, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, ou seja, se você der atenção, se você obedecer aquilo que Deus está falando, aí então as bênçãos do Senhor virão sobre ti, correrão atrás de você e te alcançarão. Então o erro de muitas pessoas que enchem igrejas, né? A gente vê na televisão, igrejas lotadas, mas estão ali querendo fazer moeda de troca com Deus. Isso não funciona, Deus não precisa disso. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. É claro que tem toda a parte aí de ofertas e dízimos, eu não estou entrando nesse assunto. O que eu estou dizendo é teologia da prosperidade. Fuja disso, meu irmão. Não queira isso. Acabou, sabe? Acabou o tempo de o verdadeiro cristão acreditar em bobagem. Não dá mais, Jesus está voltando. Jesus está vindo nos buscar. Então, como que nós vamos viver de uma forma correndo apenas atrás de bênçãos? Se nós correr apenas atrás de bênçãos, Jesus vem, arrebata os que são fiéis e nós vamos ficar. Ah, pastora, mas eu preciso das coisas. Claro que precisa, todo mundo precisa. Mas você não precisa nem pedir, se você for no teu coração fiel a Deus, Ele vai te dar. Entendido isso, irmãos? Deus dá, nós não vamos nem precisar pedir. Porque Ele não pode descumprir a sua palavra. E Ele falou aqui, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E daí começa a falar das bênçãos. Aí se você quiser ler depois em casa, continue, eu aconselho que você leia. Continue aqui, tem todas as bênçãos e fala de todas as áreas da nossa vida. Então, em todas as áreas da nossa vida, Deus tem bênçãos para nós. Deus tem e Ele quer dar, Ele quer abençoar. Deus é bom. Mas o que nós temos que aprender é servir a Deus pelo que Ele é. Porque Ele é Deus, porque Ele merece ser adorado, porque Jesus morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue até a última gota. Então nós temos que agradecer a Jesus pelo seu sacrifício e dizer, Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim para salvar a minha alma, porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero ficar junto com o Senhor em toda a minha eternidade. Como, irmãos, que dinheiro, que bens materiais vai salvar uma alma? Se a própria Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não existe valor em dinheiro, em joias, ou seja lá o que for as riquezas do mundo. Se juntar todas as riquezas do mundo, não paga o valor de uma única alma. Por quê? Porque a tua alma e porque a minha alma é muito preciosa. E o preço dela foi preço de sangue. Jesus pagou o preço pela nossa alma. E foi o sangue dele. Então não existe dinheiro que possa pagar o valor da tua alma. O valor da minha alma. E por isso então nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que querer mais dele, conhecer mais ele, viver para ele, glorificar o nome santo dele. E não apenas correr atrás das bênçãos.
Eu também sempre falo aqui para vocês já decoraram isso, que Jesus não é um supermercado. Que você vai lá, escolhe um produto na prateleira e vai para casa. Porque tem gente que pensa que Jesus é isso. Ah, Jesus, se eu fizer tal coisa, Jesus vai me dar o que eu quero, o que eu preciso. Eu vou lá, pego a minha bênção, vou embora e tchau, Jesus. Não é assim que funciona. Jesus, Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos amou tanto, que morreu no nosso lugar. Quem tinha de estar naquela cruz era eu e você. Mas Ele morreu no nosso lugar. Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Ele não disse assim, eu vou ao mundo, Pai, para deixar o fulano milionário. Não. Ele disse, eu vou para salvar a alma. Porque se Jesus não tivesse vindo, todos nós estávamos caminhando assim a passos largos para o inferno. Mas nós hoje podemos dizer, graças a Deus, estou caminhando para o céu. Então tenha esse entendimento. Teologia da prosperidade. Corra disso. Mas busque na Bíblia. Busque conhecer mais aquele que morreu no teu lugar, que morreu por você, que derramou o seu sangue. Ele quer que você o conheça melhor. E aí Ele vai te dar. Tudo isso que nós precisamos, Ele vai nos dar, sem nós precisar pedir. Ah, pastora, mas então é errado eu orar? Se eu estou doente, é errado orar para que Deus me cure? Não é errado, irmãos. Mas não faça disso a prioridade da tua vida. A prioridade da tua vida deve ser adorar a Deus. Amém? Se você tem isso no teu coração, se o teu objetivo maior, a tua prioridade é servir a Deus, tudo isso aqui vai vir para você. Tem várias outras coisas aqui, ó, que nós lemos só até o versículo 4, mas olha só o que diz no 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. O que significa isso? Tudo que nós fizermos vai ser abençoado. O Senhor vai abençoar. Ah, pastora, mas eu não tenho nada. Deus vai te abençoar no teu nada. Mas como isso se eu não tenho nada? Eu não sei, mas Deus é Deus, Ele faz. Amém? E continua dizendo, ó, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso aqui é uma promessa de Deus. Para quem? Para quem faz o que Ele falou no versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então é para aquele que realmente ama a Deus, que quer servir a Deus, que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Aí todas essas coisas virão. Ó, no 13 diz, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo. E a teologia da prosperidade usa esse versículo aqui para dizer, você tem que ser rico. Se você for pobre, é porque você está fora da bênção de Deus. E não é verdade. Você pode não ter nada, mas aonde você chegar, você vai ser cabeça. Não no sentido de ter dinheiro, de ser rico, de ter bens materiais. Se Deus quiser, Ele vai te dar essas coisas. Mas se Ele não quiser, quando você abre a boca, você pode não ter nada. Você não pode não ter uma casa, um carro, alguma coisa assim, nada. Mas se você tem Jesus, quando você abre a boca, você demonstra para as pessoas que você tem tudo. Por quê? Porque sai sabedoria. Porque é o Espírito Santo quem coloca aquilo que nós buscamos, o Espírito Santo tira daqui, ó, e coloca no nosso coração para que nós possamos testemunhar para as outras pessoas. Então você vai ser cabeça, mas as pessoas que entendem a teologia da prosperidade como verdadeira, veem isso aqui apenas como, é cabeça, é porque é rico, é milionário, não vai faltar dinheiro. Não é isso. A pessoa pode não ter nada, mas será a cabeça. Ou seja, será vencedor. Por que, que muitas pessoas dizem assim, esses crentes vivem rindo e falando de Jesus, parece que não tem tristeza. Tristeza a gente tem.
Nós somos seres humanos, você sabe disso, todos nós temos. Só que tem um detalhe, a alegria de ter Jesus é tão maior que a tristeza que está nos acometendo, que o nosso rosto sempre está sorrindo. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fala lá em Neemias. Então, se você buscar a Deus, irmãos, a Deus de todo o teu coração, não apenas o que Ele tem para dar, busque a Deus. Ah, pastora, mas eu preciso pagar minhas contas. Claro, e eu sempre oriento aqui, seja íntegro, pague tuas contas, não fique devendo para ninguém. Dificuldade financeira todo mundo tem, principalmente nessa época e agora que o mundo está passando por essa situação. Mas seja honesto. Seja honesto. Pague tuas contas. Cuide do teu trabalho. Não seja uma pessoa orgulhosa. Foi semana passada que eu preguei aqui sobre o orgulho, né? Não foi? Semana retrasada, não me lembro. Passada? Então, às vezes a pessoa é bem pobrezinha, que não tem nenhum calçado para pôr no pé. E é um poço de orgulho. Mas outros podem estar vestidos de ouro da cabeça aos pés e é uma humildade em pessoa. Então não é a parte financeira que vai definir isso, é o coração. Então é do teu coração que vai partir a decisão se você vai ter vitória, se você vai ser cabeça ou se você vai ser um fracasso e ser cauda. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então busque ao Senhor, busque conhecer ao Senhor. E tudo isso que nós precisamos, porque todos nós precisamos, isso Ele vai nos dar. Então as bênçãos do Senhor vão correr atrás de nós. E muita gente pensa que é o contrário, né? Que tem que correr atrás das bênçãos. Não é verdade. Então que as bênçãos do Senhor corram atrás de você. Mas para elas correrem atrás de você, você precisa primeiro querer Deus e não as coisas que Ele tem para dar. Coloca aí para nós, filho, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então está aqui, está na palavra, está na Bíblia, mas parece que aquelas pessoas que são cegas pela teologia da prosperidade, que só falam de prosperidade, que só pregam prosperidade e esquecem de pregar salvação, parece que elas não conhecem esse versículo. Porque diz assim, ó, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Deus é a justiça. A única justiça verdadeira, perfeita, pura, santa. Então se você buscar a Deus, você vai estar buscando a sua justiça. E daí diz o seguinte, todas essas coisas, que todas essas outras coisas. Volta um pouquinho ali, filho. Mais um pouquinho. Isso. Ó, no versículo 28, vamos ler o 28. Então Jesus estava falando para os discípulos que eles não precisavam se preocupar e ficar ansiosos, e daí ele disse assim, ó, e pelo que haveis, então não fiquem preocupados com o que haveis de vestir, porque andais ansiosos. Olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então aqui Jesus estava dizendo, não se preocupe com o que você vai vestir, eu vou te dar, se você for fiel. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram. Então quem são os gentios? Aqueles que não buscam a Deus de coração, que não conhecem ainda Jesus. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então aquilo que eu falei antes, se você buscar a Ele, Ele sabe que nós precisamos de tudo isso, Ele vai nos dar.
Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que Jesus estava falando aqui? Que tudo que nós precisamos para viver, nós precisamos de roupa, nós gostamos de roupas, né? Nós precisamos de calçado, nós precisamos de comida. Mas Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Então, aquele que busca a Deus e não essas coisas vão vir. Então, por isso que eu prego contra a teologia da prosperidade. Porque, se eu ficar doente, então é porque eu estou em pecado. É o que diz a teologia da prosperidade. Se eu não ter dinheiro, é porque eu estou em pecado. Não, dificuldade todo mundo tem. Quem é que nunca passou por uma dificuldade financeira? Só que Deus dá vitória. Então nós temos que entender isso. Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Então, se nós buscarmos primeiro a Ele, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém? Agora, no 6:25, então, né? Vamos voltar um pouquinho ali. 6:25. Só para completar o que falamos. Já comentamos, já falamos, mas só para que você guarde bem no teu coração. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Irmãos, às vezes, a situação do dia a dia faz a gente entrar meio que em parafuso, né? Se você nunca passou por isso, se prepare que um dia você vai passar. Porque isso é normal para todos. Então você se preocupa com o que você vai vestir, você se preocupa como que você vai vestir teus filhos, você se preocupa como que você vai fazer a comida amanhã, se o armário está cheio, se o armário está vazio. Mas o que o Senhor está dizendo é, não estejais ansiosos. Quem sente ansiedade é quem sofre por antecipação. Então está pensando já no amanhã que nem chegou ainda. Então viva o hoje. Viva o hoje. O ontem já se foi. Deus já te deu vitória sobre o ontem, porque senão você não estaria aqui hoje. Então viva o hoje e deixe o amanhã nas mãos do Senhor. O que a gente deve se preocupar com o amanhã é o seguinte: aonde que eu vou passar a eternidade? Aonde que a minha alma vai ficar quando eu morrer? Isso nós temos que pensar no amanhã. Mas quanto às coisas desse mundo, Jesus disse, não fique ansioso. Eu não vou deixar faltar. Eu vou te dar se você me buscar. Amém? Claro até aqui? Aí tem uma coisa que você pode dizer assim, pastora, mas tem gente que não frequenta a igreja, tem gente que nem crê que Deus existe, e não falta nada, é rico. Então por que eu tenho que crer? Por que eu tenho que buscar a Deus para que essas coisas não me faltem? Os outros não creem nem que Deus existe e são ricos. Por que eu tenho que ser assim? Irmãos, a riqueza de muitos é o desespero deles mesmos. Quantos que a gente vê notícia, né, de atores famosos, cantores famosos, donos do mundo que são milionários, os da grande elite mundial, né, que são milionários, mas que não dormem se não tomar um remédio muito forte. E tem dinheiro de sobra. Quantos que são milionários e tiram a própria vida? E fazendo isso vão para o inferno? Porque Deus não aceita
né? Que a gente tire a nossa própria vida. Então veja só, a recompensa deles é só aqui. Ah, pastora, como que você sabe disso? Você já vai entender. Jeremias 17:13. Aí tem gente que brinca e diz assim, né? Ah, tá, então se você não quer teu dinheiro, dê para mim. Não é isso que eu estou falando. Mas é isso que nós temos que entender. Dinheiro é bom até um certo limite, enquanto você controla ele. A partir do momento que ele te controla, desandou tua vida. Olha só o que diz ali. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Olhe bem, está aí a resposta daquele que tem muito, mas não tem Deus. Vou ler de novo. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra. O que significa isso? Irmãos, não vale a pena a gente correr atrás de riqueza, de coisas materiais. O que nós tiver que seja a bênção de Deus, que seja dado, emprestado por Deus para nós. Mas isso não vai trazer felicidade para o nosso coração. E quem não crê em Deus, vai chegar um momento em que o seu nome vai ser escrito na terra. Você lembra de alguma passagem assim na Bíblia que fale sobre alguém escrevendo na terra? Lembram lá do texto da mulher adúltera? Que os fariseus chegaram com a mulher adúltera e experimentaram Jesus, né? Porque a lei manda apedrejar. Você o que é que diz? E Jesus o que é que ele fez? Enquanto a mulher estava ali envergonhada, chorando, esperando ser morta a pedradas, o que é que Jesus fez? Começou a escrever com o dedo na terra. Olhe bem o detalhe que eu vou te dizer. Ninguém sabe o que Jesus escreveu, mas nós podemos imaginar. Por esse versículo que nós lemos aqui de Jeremias. Por quê? Porque o Senhor Jesus sempre cumpriu toda a palavra. Então é bem provável, eu não estou afirmando, não posso afirmar, mas é bem provável que o Senhor Jesus estava escrevendo com o dedo na terra enquanto eles estavam acusando a mulher por ter adulterado, era o nome de todos aqueles que estavam ali acusando a mulher. E não só o nome, podemos imaginar que do lado do nome Jesus possa ter colocado o pecado de cada um. Então Jesus estava escrevendo na terra, calmamente. Jesus não se agitou, Jesus não saiu do sério, né? Mas ele calmamente começou a escrever na terra, na areia, né? Muita areia lá em Israel. Então ele estava escrevendo com o dedo. Vou repetir, não posso afirmar, mas muitos estudiosos da Bíblia, e eu também acredito que o que Jesus estava escrevendo era o nome de todos aqueles que estavam fazendo assim, ó. Ela tem que morrer, ela tem que morrer, ela adulterou, ela pecou. Mas espera lá, ela adulterou sozinha? Ela pecou sozinha? Onde é que estava o homem que estava adulterando com ela? Já foi uma grande injustiça deles, né? Levar só a mulher. Mas Jesus não condenou ela. O que ele disse para eles? O que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí começaram a sair de um por um, largavam as pedras e começaram a sair, desde os mais velhos até chegar nos mais novos. Por quê? Provavelmente, se era o nome deles que Jesus estava escrevendo no chão, eles devem de ter visto, se envergonharam e viram, realmente, eu não posso acusar alguém, porque eu também sou pecador. Né? Então, o que vai acontecer para aquele que não faz o que nós lemos lá em Deuteronômio 28:2? Que não busca ao Senhor, vai ser
envergonhado. Vai ter o seu nome escrito na terra, ou na areia. O que significa isso? Um nome escrito ali vai acabar desaparecendo, né? Vem o vento, se for areia, desfaz aquela palavra que está ali. Quer dizer, vão desaparecer, vão passar, não vai ter memória deles. Vão morrer, vão para o inferno. Mas aquele que não está buscando apenas as bênçãos de Deus, mas buscando o verdadeiro Deus, vai ser lembrado pelo Senhor. Então você pode dizer assim, você não pode afirmar isso. Não posso, que era o que Jesus estava escrevendo, eu não posso. Mas eu posso afirmar, por tudo que a Bíblia diz, que aquele que busca a Deus vai ter bênçãos. As bênçãos vão correr atrás dessa pessoa. Aquele que não busca a Deus, que muitas vezes nem crê em Deus, esse vai ser envergonhado. E aproveite a riqueza que tem nesse mundo, porque vai chegar o dia em que não vai ter mais nada. Daí a recompensa vai ser o quê? Castigo eterno. Então todas essas coisas, o Senhor nos ensina para que nós possamos pôr em prática na nossa vida. Então olha só, esse texto aqui, né, de Jeremias 13, nos faz pensar o que Jesus escreveu na terra. Mas por que você está falando disso, pastora? Porque é para aquele que não serve a Deus de coração, que quer só o que Deus pode dar. Esse vai acabar passando assim, ó. O nome foi escrito, vem o vento e leva embora. Mas aquele que busca verdadeiramente a Deus, esse vai ter raiz firmada no chão. Por quê? Porque Jesus é a nossa força. Então não vale a pena nós seguirmos o que a teologia da prosperidade ensina, buscando só riqueza. Nem busque riqueza, tem gente que busca demais. No livro de Tiago fala que nós temos que estar satisfeitos com o que temos. Você está satisfeito com o que você tem? Você está satisfeito com o teu trabalho? Você está satisfeito com o que você come todo dia? Você pode muito bem dizer, hoje eu queria ter comido tal coisa. Mas não deu, tudo bem, outro dia Deus vai me dar. Então a gente tem que ser grato. Por tudo que tem, por tudo que somos. Seja grato ao Senhor. Então não busque apenas o que Deus pode te dar, mas busque servir a Deus. Aí tem gente que diz assim, tá pastora, mas então, que é um outro movimento que está acontecendo muito nas igrejas, né? Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas estão aumentando muito nas igrejas e infelizmente muitos irmãos estão caindo nessa bobagem. Primeiro de buscar só riqueza, que é a teologia da prosperidade. E outros estão caindo na besteira de ficar desigrejados. O que é isso? Que é uma outra coisa também que está sendo pregado muito pela internet, principalmente. Que diz assim, você pode servir a Deus lá dentro da tua casa. Você não precisa vir numa igreja. Você não precisa disso. Você pode servir a Deus lá na tua casa, sozinho. Nós devemos servir a Deus lá na nossa casa. Em todo lugar que nós estivermos, nós temos que servir a Deus. Mas, vamos ler outra passagem bíblica, outro texto para você entender que para você servir a Deus verdadeiramente, você tem que buscar Ele de coração e também congregar. O que é isso? Estar próximo aos que têm a mesma fé que você. Vamos ler então agora Lucas 10, que é o texto do bom samaritano. Você já vai entender por que eu estou fazendo a ligação entre esses textos com o Deuteronômio. Lucas 10, do 25 em diante. Aí, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou certo doutor da lei para o experimentar, disse, para experimentar quem? Para experimentar Jesus. Eles viviam querendo pegar Jesus, né, em armadilhas. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele,
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, ladrões, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. O que esse texto nos ensina? Aqui está falando de um sacerdote, de um levita, que passaram por perto daquele homem que tinha sido assaltado, na sua viagem, no seu caminho, e não fizeram nada, passaram de largo, quer dizer, se vire, estou nem aí com você. E eram um sacerdote e um levita, quer dizer, pessoas religiosas. Aí passou um samaritano. Quem eram os samaritanos? Um povo odiado pelos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Não vou entrar aqui no detalhe do porquê, mas já falei aqui em outras pregações. Então, esse samaritano que era odiado pelos judeus, só pelo fato de ser samaritano, de ter nascido em Samaria, ele ajudou aquele homem que tinha sido assaltado. Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui comigo. Nesse texto tem coisa assim que a gente pode ficar falando 3 dias sem parar. Mas eu vou te chamar a atenção apenas para o versículo que diz que ele levou o homem para uma hospedaria. Ali, no 35. No dia seguinte tirou 2 denários, quer dizer, o samaritano, levou o homem que estava todo machucado, porque foi assaltado, para uma hospedaria e disse para o hospedeiro: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Pastor, o que é que isso tem a ver? Olha só, essa hospedaria aqui, sabe o que é que representa para nós hoje? Esse texto tem um sentido teológico assim muito grande, também já tem lá no canal mensagem sobre isso, que nos mostra aqui a respeito da volta do Senhor Jesus, tudo isso. Mas essa hospedaria aqui, o samaritano aqui, representa Jesus, que nos encontrou mortos no caminho. Nós estávamos mortos espiritualmente falando. Jesus nos resgatou, curou as nossas feridas e nos levou para uma hospedaria. Qual que é essa hospedaria? A igreja. A igreja é essa hospedaria aqui. Sabe por quê? Porque é na igreja que nós encontramos resposta, através da palavra de Deus, para a nossa cura espiritual, para o nosso fortalecimento. Não é no dinheiro, não é na prosperidade, na teologia da prosperidade, não é eu sou rico, eu posso tudo. Não. É no amor que Deus tem para dar para o seu povo. Aonde? Na igreja. Então esse movimento dos desigrejados que dizem assim, tá, você tem que servir a Deus, mas você pode servir lá na tua casa, sozinho, sem precisar ir em igreja nenhuma. Cuidado com isso, gente. E tem tanta gente caindo nesse erro,
que dizem assim, não, lá em casa eu oro, eu leio a Bíblia, eu assisto mensagens, tudo isso você deve fazer na tua casa, eu faço também, eu faço, e você deve fazer. Mas isso não é o suficiente, porque nós temos que vir na casa do Pai. Então, essa hospedaria aqui, nessa história que o Senhor Jesus contou, é a igreja. Então, nós não podemos ser desigrejados, nós temos que ser participantes da igreja. E um outro grande erro é que tem tanta gente falando mal da igreja hoje. E essas pessoas que falam mal da igreja no sentido de, porque não precisa igreja, porque igreja é problema, porque igreja é aquilo, porque igreja é isso. Cuidado, igreja é a noiva do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ama a sua noiva. Você acha que Jesus não vai defender a sua noiva? Ele vai defender. Então, quem fala mal da igreja, cuidado. Você pode ser contra alguma coisa realizada no meio religioso, mas não fale da igreja salvos, porque o Senhor Jesus vai defender. Nós somos a noiva de Jesus e Ele está vindo nos buscar. Então não podemos ficar desigrejados, não podemos acreditar na teologia da prosperidade, mas nós temos que agradar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, e Ele vai nos abençoar sem nós precisar pedir, porque Ele já sabe o que nós pensamos antes mesmo de nós pensarmos. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que você vai pensar daqui a 1 minuto. Você sabe, Ele sabe o que nós vamos pensar amanhã, o que nós vamos falar amanhã. Deus sabe. Só que não adianta apenas dizer assim, então eu vou servir a Deus, mas lá em casa, porque eu não quero contato com pessoas, porque eu não quero saber de pastores. É hospedaria. É o lugar de cuidar. E aí ali Jesus diz assim, cuida dele, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. O que é isso? Aqueles que trabalham na obra do Senhor. Eu sinto essa responsabilidade. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória do Senhor, não para me aparecer. E para o bem de vocês que estão me ouvindo. E ninguém fica devendo nada para Deus. Quer dizer, contrário, desculpe, perdão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Foi isso que eu quis dizer. Por quê? Ele diz tudo que gastares a mais. Então tem muita gente que hoje faz a obra do Senhor, mas faz reclamando. Faz de má vontade. E a Bíblia também fala em Jeremias, se nós formos ler ali mesmo no mesmo capítulo, ele diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele está dizendo, aqui foi na história, né, para o hospedeiro. Se você gastar alguma coisa a mais, eu estou te dando 2 denários. Mas se tu gastar a mais, depois eu te pago. Quer dizer, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizer, faça para a glória dele, que Ele vai te retribuir. Amém? Ficou entendido isso, irmãos? Olha, então nós viajamos um pouquinho hoje, aqui no assunto, né? Sem sair do texto. Busque a Deus de coração, que as bênçãos vão te seguir. Você não precisa ir atrás delas. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. E Ele diz, não fique ansioso. Eu vou estar cuidando de você. E outra coisa. Aí que nós lemos aqui então, que os que não temem a Deus, que os que não querem saber de Deus, podem ter muita coisa nessa vida, mas depois vão ser esquecidos. O nome vai ser apagado. E, por último, então, só para te confirmar o que eu falei a respeito de igreja. Para você ter esse entendimento. Preciso servir a Deus de coração, mas preciso estar próximo aos que têm a mesma fé que eu. Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Então, olhe bem,
não abandonando a nossa congregação. Nós temos que nos congregar. Então essa ideia aí de desigrejados cai por terra. Eu não preciso ir na igreja. Precisa. Se você vai buscar a Deus de coração, você precisa estar congregando. Congregar é estar próximo àqueles que têm a mesma fé que você. E o que é que vai acontecer? Deus vai te abençoar. E ali diz ainda, admoestando-nos uns aos outros. O que é isso? É o que nós fazemos aqui nas pregações, nos cultos. Eu vivo dizendo, quando eu falo você, mas eu estou incluso nesse você. Então eu falo você porque eu estou me expressando para vocês. Mas eu estou junto. Quando eu digo assim, vocês são pecadores. Eu sou pecadora também. Então o que a gente está fazendo aqui é admoestando, quer dizer, chamando a atenção. Irmãos, vamos ficar firme. Irmãos, vamos lutar. Não podemos desistir de Jesus. E aí diz ainda, admoestando-nos uns aos outros, então um dando força para o outro, um chamando a atenção do outro quando for preciso, mas não no sentido de brigar, de bater o dedo, não, mas incentivar, fortalecer a fé. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia. Que dia é esse, irmãos? O dia do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Não é brincadeira, não é historinha de criança. Jesus está vindo buscar o seu povo. E cada dia que passa mais, esse dia se aproxima. As coisas que nós estamos vendo no mundo estão nos mostrando isso. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Ele é iminente e é secreto. O que é isso? É a qualquer momento. Iminente é aquilo que vai acontecer a qualquer momento. Pastora, mas tem algum sinal que vai me dizer assim, se prepare, porque o arrebatamento vai acontecer? A gente fala dos sinais dos tempos do fim, irmãos, que fala lá em Mateus 24. Mas para o arrebatamento não tem sinal nenhum. Não existe sinal para o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer agora, enquanto nós estamos aqui. Pode acontecer amanhã. A qualquer momento, ele é iminente e secreto, porque só os salvos vão ver e participar. Então não fique assim dizendo, quando eu ver que tal coisa aconteceu, aí eu vou correr para Jesus e me preparar. Não, é a qualquer momento, pode ser agora, pode ser hoje de noite ainda. Não existe sinal para o arrebatamento, existe sinal para os tempos finais, os tempos do fim, que está lá em Mateus 24. Mas para o arrebatamento não. É a qualquer momento. Mas tudo que a gente está vendo no mundo, tudo está nos mostrando que está mais perto a cada dia. De nós sair daqui, de ir para casa. Quando você está viajando, já vou encerrar, irmãos. Quando você está viajando, às vezes a viagem cansa, né? Por mais que seja um lugar bom que você queira ir, mas dá aquela vontade de voltar para casa. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós somos peregrinos aqui. Nós vamos voltar para casa. A nossa casa é o céu. Nós não somos daqui. Nós temos que viver aqui, temos que comer, temos que trabalhar, temos que vestir, temos que comprar, temos que pagar. Tudo isso. Mas o nosso lugar não é aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então está chegando o momento de nós ir para casa. Como está teu coração? Se Jesus voltar agora, nesse momento, ou essa noite, ou amanhã cedo, ou sei lá, que hora? Porque ninguém sabe a hora, nem o dia. Mas sabemos que vai acontecer, de repente. Você está preparado? Você está buscando a Deus e não as bênçãos que Ele tem para te dar? Senhor Jesus, que nós possamos estar corretos diante do Pai, para não ficarmos para trás, porque quem ficar vai ser muito sofrimento.